Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Como é bom estarmos aqui juntos mais uma vez para meditarmos nas Escrituras. E hoje nós vamos falar um pouco de uma história que fala muito de nós, que fala muito a respeito da nossa condição espiritual, que é a história de uma viúva com 2 filhos, com uma dívida impagável e que não via nada em sua casa além de uma botija com azeite. Esta história está registrada lá no 2º livro de Reis, no capítulo 4, dos versos 1 ao 7. Esta pequena história, como já falamos, fala muito sobre nós em seus detalhes. E o primeiro detalhe que nós precisamos observar nessa história, ou que eu começo aqui a observar, é a questão da dívida. É claro que esta mulher carregava uma dívida literal, né? É uma dívida que realmente precisava ser paga, mas que ela não via condições de pagar. Então aqui está a profundidade que nós precisamos buscar nas Escrituras, porque Deus, irmãos, Ele não está a falar apenas com a viúva, porque o Senhor não está a falar apenas com uma pessoa, Ele está falando com toda a humanidade. Por isso que esta viúva, ela está tipificando toda a humanidade pela sua própria condição de estar carregando uma dívida impagável. Então, quando nós olhamos para o contexto de Adão e Eva, quando eles pecaram, eles trouxeram para toda a humanidade uma dívida que nenhum homem, nenhuma mulher, ou nenhuma criança, nenhum jovem, ninguém nessa terra conseguiria pagar com seus próprios méritos. Por isso, Deus, Ele veio a esse mundo, se fez carne, habitou em nosso meio, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou ao 3º dia para pagar esta dívida condenatória que recaiu sobre toda a humanidade por causa do pecado. Então isso fez com que esta mulher ficasse aflita e buscasse a Deus, assim como toda a humanidade hoje deveria buscar a Deus. A gente sabe que nem todos fazem porque não reconhecem essa dívida, ignoram, e isso só aumenta, né, a condição triste que a humanidade vai, né, caminhando a passos largos, que é os passos da condenação. Isso é muito triste. Mas é interessante, observando ainda nessa história, e a similaridade, né, com todo o contexto da humanidade, com o nosso contexto, é que ela vai encontrar o recurso, né? Porque nós sabemos que o recurso é Deus. E nesse contexto, né, dessa história, a gente vai ver que o profeta Eliseu ali, ele está também tipificando alguém. E esse alguém é a pessoa de Jesus. É o que sempre falamos aqui, irmãos. Todas as vezes que olhamos para as Escrituras, precisamos enxergar primeiramente a Cristo e depois a nós. Nós também estamos ali, assim como Jesus também está. Então o profeta Eliseu ali, ele vai ser buscado por aquela mulher e ela vai dar a notícia ao profeta: olha, o meu marido, ele era um discípulo, né? Ele era um homem temente a Deus, era um homem fiel a Deus, mas que hoje estou com uma dívida e que os meus filhos estão prestes a serem levados diante dos meus olhos para serem escravos. É isso que o pecado trouxe à humanidade, uma escravidão, né? Então todo aquele, irmãos, que não estão, né, buscando a Deus, que não estão se esforçando, né, para agradar a Deus, né, com suas obras, né, agradar a Deus, né, com a sua vida, eles estão debaixo de uma escravidão. Então aquela mulher, ela não aceitou isso, ela não quis esse contexto de escravidão na sua casa. Então ela vai buscar o profeta ali, né, que estava tipificando a própria pessoa de Cristo. Por que falamos assim, irmãos? Porque existe esse apontamento profético, porque a própria mulher samaritana, ela vai olhar para Jesus e vai ver nele um profeta, porque ele sabia sobre a vida dela. E assim o profeta vai estar fazendo esse papel ali nesse contexto. Ele sabia do contexto daquela mulher e vai à casa dela e vai perguntar para ela: olha, o que você tem em casa? Né? O que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Ele faz 2 perguntas para ela e ela vai responder dizendo: olha, a tua serva não tem nada em casa,
além de uma botija com azeite. Então, um detalhe importante aqui, irmãos, esta botija também tem muito de a ver conosco, né? Aquele vaso ali, porque a gente vai se lembrar de Jeremias capítulo 18, porque um vaso se quebrou na mão do oleiro e aquele vaso foi refeito. Olha que lindo. Mas no capítulo 19, vai haver também um vaso, vai haver uma botija que não se quebrou, porque aquela quebradura ali do capítulo 18 de Jeremias, nós já falamos aqui no canal, é uma quebradura de se humilhar, né? Ele se humilhou, ele se quebrantou na mão, né, daquele oleiro que aponta para Cristo, para o Senhor, porque ele mesmo vai dizer, porventura não faria assim também com toda a casa de Israel? Então ele nos comparou também a um vaso com azeite. Então aquele vaso que estava naquela casa ali era o legado que o próprio marido dela deixou. Ele deixou ali a palavra de Deus, porque a gente vai observar que aquele azeite, ele representa, né, ele aponta para a própria palavra de Deus, é a própria palavra do Senhor que estava dentro daquela casa. E aquela mulher, em algum momento ali do desespero, daquela dívida toda, aquela aflição de ver seus filhos, né, serem levados a qualquer momento pelos credores, ela não conseguiu sequer observar a importância daquele vaso que tinha azeite dentro. Então ele vai falar, olha, pega as vasilhas, né, pega vasos emprestados. Olha só, né, já pensando aqui que aqueles vasos, né, pode ser você, pode ser eu, pode ser pessoas, né, dentro da palavra de Deus nos arremete a entendermos exatamente assim. Por que emprestados? Porque ali eram pessoas que iam à casa daquela mulher, mas que voltariam em algum momento, mas voltaria cheio de azeite, cheio de palavra de Deus. Então olha que legado, né? Olha que herança que aquele marido também deixa para aquela mulher. Sim, existe sim a dívida literal, sim, existe. A gente não está negando aqui com essa explicação, né, com essa meditação, mas existe também o legado que ficou naquela casa, que é aquele azeite dentro daquela botija. Então, quando ela vai tomar vasos emprestados, eram vasos vazios. Muitos vasos vazios estão chegando até nós, mas precisa haver em nós o azeite, a palavra de Deus, para que essas pessoas também sejam cheias do azeite que está aí dentro de nós, como vasos cheios de azeite. Então, irmãos, veja como é importante a gente observar desta forma, porque como já falamos, Deus não está falando apenas com aquela viúva, uma pessoa individual ou uma família individual, mas Ele está falando com toda a humanidade, porque a palavra de Deus alcança a todos, alcança todos os povos, etnias, nações, tribos, línguas, alcança todos. Então, quando aqueles vasos vazios vão até aquela mulher e vão ser cheios, ele vai dizer, olha, e você vai pagar a dívida e você vai viver, né, do resto, você vai viver ali da sobra. Olha como é importante. Talvez você esteja pensando, mas irmão Adriel, ela ia vender a palavra de Deus, ela ia adquirir dinheiro, né, com aquele azeite, e já que aquele azeite aponta para a palavra de Deus e nós recebemos de graça, e de graça nós devemos dar. Mas observem, irmãos, que aquele azeite ali, sendo a palavra de Deus, seria o suficiente para que não houvesse mais credores à sua porta. Não haveriam mais acusadores para dizer, olha, você está condenada, né? Os seus filhos vão viver escravos, porque o pecado traz essa escravidão espiritual, né? Muitas pessoas, irmãos, Satanás colocou, né, subjugadas a uma escravidão, a escravidão do vício, a escravidão, né, de todo vício, né? Talvez você pensou só na bebida, né? Mas há diversos vícios que acabam oprimindo as pessoas, né, os seres humanos. E é o que o diabo quer, ele quer oprimir as pessoas, ele não quer trazer a liberdade. Então, irmãos, vejam como é lindo esse contexto quando nós conseguimos nos enxergar ali como quem tem azeite para dar. Então, o fato dela viver daquele azeite, pagar suas dívidas, é que a palavra de Deus, ela faz esse efeito em nosso coração, porque quando nós temos a palavra de Deus no coração, nós já não temos mais dívidas no mundo espiritual, porque nós fomos libertos da condenação eterna. Então, olha, irmãos, como é
maravilhoso observarmos esses detalhes e ela vai viver do azeite. Nós vamos viver da palavra, irmãos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O profeta Ezequiel viveu momentos difíceis da sua vida, mas ele resistiu, né? Ele venceu porque ele foi alimentado por Deus, pela própria palavra de Deus. E esta palavra caiu no seu ventre. Não pode ficar apenas na boca, nos lábios, mas tem que cair dentro, né, do nosso coração, dentro do nosso estômago espiritual. Veja, irmãos, como é, né, tremendo isso, como isso é profundo. Então, viver da palavra ali não é vender a palavra de Deus, já que está, né, tipificada ali no azeite. Não é vender a palavra de Deus. É que aquele azeite trouxe a paga da dívida, né? Jesus, como verbo vivo, encarnado, né? Ele é a palavra, ele é a palavra viva que alimenta a nossa vida, que alimenta a nossa alma. Então aquele azeite ia alimentar a vida dela enquanto ela existisse nesse mundo. Então, se você quer ter azeite na sua casa, na sua vida, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Nós sempre valorizamos aqui, irmãos, e não há nenhum louvor sobre nós em fazer isso, porque é um dever nosso valorizar as Escrituras, porque esse azeite aqui, nesse contexto, é a palavra de Deus que alumia o caminho, que ilumina nosso caminhar. O salmista mesmo, ele fala, guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então, quando ele fala isso, é para que seja guardada a palavra, para você não cair na condenação mesmo, para você não ser escravo do pecado, que era o que aquela mulher estava ali correndo esse risco de ver, né, seus filhos aí sendo levados pelos credores, né? Esses credores, irmãos, estão apontando para anjos caídos, né, que estão aí se apossando de pessoas para escravizá-las, né, para levá-las a uma condenação eterna. Então, irmãos, é importante observarmos cada detalhe. Há muito o que dizer, há muito o que pensar sobre não só a história dessa viúva, mas sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, nosso procedimento e como está sendo, né, a nossa resposta, né, diante de Deus e diante dos homens, se nós temos azeite na nossa vida ou não. Então isso vai fazer toda a diferença, até mesmo para revelar qual é a nossa condição espiritual, escravos ou livres, endividados ou com toda a dívida paga pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então que Deus em Cristo Jesus muito abençoe sua vida. E se você chegou até aqui nesse vídeo, né, e ainda não é inscrito nesse canal, eu peço gentilmente que você se inscreva, compartilhe também esse canal com outros irmãos, né? Deixa aí o seu like para que esse vídeo se torne relevante aqui na plataforma e que outros irmãos também, né, consigam ver, né, essa mensagem e terem aí suas vidas mudadas e com azeites em seus corações, para que tudo que nós falarmos ao outro seja um azeite a encher botijas que talvez estejam vazias ao nosso redor. Vamos, né, encher todas as vasilhas que estão ao nosso redor. Só parou de sair azeite daquela botija que estava dentro da casa daquela viúva quando acabaram-se as vasilhas, né? Quando acabaram-se as pessoas ali que estavam ali ao seu redor. Que nós venhamos alimentar, né, com azeite, com a palavra de Deus, todas as pessoas, que não fique ninguém sem azeite. Amém, irmãos? Vamos ter prazer e alegria de anunciar a palavra de Deus. Estava conversando com um irmão um tempo atrás, eu quero compartilhar aqui com os irmãos rapidamente, que eu disse a ele, quando vocês compartilham, né, quando a gente compartilha um vídeo que nos abençoou, que às vezes nós não conseguimos gravar, né, às vezes não conseguimos gravar talvez com aquela excelência, né, e às vezes por compartilharmos, né, o vídeo com outros, nós também estamos anunciando de igual modo, não é mesmo? Deus, ele vai ver desta mesma forma, né? Se nós compartilharmos coisas boas, é como se nós tivéssemos feito aquela coisa boa, né? Se nós compartilhamos a palavra de Deus com outros irmãos, nós também estamos sendo palavra de Deus na vida daquele nosso irmão, amém? No nosso próximo. Então, mais uma vez, irmãos, agradeço a Deus pela sua vida e que todos nós sejamos cheios desse azeite, cheios da palavra de Deus e que geramos vidas, né, ao nosso redor.
Te agradeço, né, pela sua existência, por você ter chegado aqui nesse vídeo e poder compartilhar com outros irmãos. Deus te abençoe em Cristo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.